A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Aqui quem vos fala é missionária Nádia. Mais um dia na presença do nosso Deus. Está começando Almoçando com Deus. Almoçando com Deus. O alimento espiritual para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém aí? A paz, irmã. Seja bem-vinda a mais um Almoçando com Deus. Irmã Neide, seja bem-vinda. Semana passada nós não tivemos Almoçando com Deus pela primeira vez. Eu tinha anunciado que teria, mas como a gente estava em função do aniversário da igreja, do Ela por Elas, e eu em viagem marcada, aí foi uma correria, não deu, mas eu coloquei aí para vocês um videozinho no meu canal do YouTube, me explicando, falando com vocês. A paz, Ana Lúcia Machado, seja bem-vinda. Almoçando com Deus é o alimento espiritual para a nossa alma. Eu estou aqui diretamente do Paraguai, para honra e glória do nosso Deus eu cheguei. Paz seja convosco, Neide dos Anjos. Vai aí compartilhando, vai marcando o pessoal aí das suas redes sociais, do pessoal ir entrando. Hoje tem uma palavra abençoada, diretamente do trono de papai. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui no Paraguai, já vai fazer uma semana, para honra e glória de Deus. Nós estamos, aqui pregando a palavra, estamos aqui visitando parentes e Deus vai agindo, Ele vai abrindo as portas, Ele vai dando oportunidades, pessoas se rendem à palavra de Deus, almas são ganhas para o reino de Deus, e é isso que importa. Então, almoçando com Deus nada mais é do que o alimento espiritual. A palavra de Deus nos mantém de pé. Nós temos que entender, assim como todas as lives eu começo dizendo, a gente precisa nos alimentar para a gente ficar saudável, para a gente ficar forte. E a mesma coisa é a nossa alma. Nós precisamos desse alimento para quê? Para nos manter firmes, de pé, espiritualmente falando, a gente precisa se alimentar da palavra para se manter vivo. Quantas pessoas morrem no meio do caminho, quantas pessoas se perdem, por quê? Porque não se alimenta, muitas das vezes se alimenta de coisas que não vão edificar a sua alma. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aí? Eu vou chamar uns amigos aqui, eu vou chamar uns companheiros de live, pessoas que são acostumadas a nos acompanhar todas as quinta-feiras. E nós vamos começar almoçando com Deus. Vai pegando seu copo com água, vai pegando sua peça de roupa, sua fotografia, sua carteira de trabalho. Está tendo muitos testemunhos de pessoas que estavam desempregadas, e hoje, para a honra e glória do nosso Deus, as pessoas já estão trabalhando. Então você também que tem um familiar, alguém da sua casa que perdeu o seu trabalho, que está precisando de uma porta de emprego, também apresente essa pessoa no Almoçando com Deus, que eu creio que o Senhor irá bradar, o Senhor irá falar, o Senhor irá transformar a vida do seu familiar. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui chamando os irmãos. Eu coloquei hoje de manhã, aí nas minhas redes sociais, que teria Almoçando com Deus, porque como eu estou aqui no Paraguai, a internet estava muito ruim, estava tendo muito impedimento, mas a gente em oração, a gente aqui se consagrando, Deus prepara, Então, se cair a live, que vocês entendam que a gente está, no outro país, no outro local, longe, e muitas das vezes a internet ela não funciona como nós deveríamos, mas está tudo no controle de Deus.
tudo é para honra e glória do nosso Deus, tudo está no comando, né? Nada foge ao controle do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Assim como eu estou compartilhando essa live, estou chamando pessoal, marque pessoas nas suas redes sociais, marque as pessoas, seus amigos, assim como Deus fala com você, assim como Deus tem usado a palavra dele para te manter vivo, te manter de pé, assim pode também trazer aquele seu familiar a qual você precisa, né, de uma libertação, a qual você precisa de uma cura, aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Então vai compartilhando essa live, vai compartilhando, vai chamando, vai marcando, né, as pessoas aí que são seus amigos, porque quem sabe não é o dia de hoje que Deus quer falar com essa pessoa. Quem sabe não será o dia de hoje que o seu familiar será liberto, transformado, curado. Às vezes tem uns amigos, né, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Às vezes tem pessoas que não conhecem a palavra, mas missionária no dia de hoje ainda tem pessoas que não conhecem. Tem, irmãos. Tem pessoas que ainda não ouviram falar desse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma, que cura, que liberta, né? Assim como nós já conhecemos, nós tivemos um encontro com o nosso Deus, nem todo mundo ainda teve esse encontro. Então, aproveite almoçando com Deus, que eu creio que haverá libertação, transformação, cura, né? Milagres estão acontecendo. Eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei aqui no Paraguai e recebi uma mensagem do irmão aquele, o esposo da irmã Noelle, que foi desenganado, a qual os médicos pediram para ela comprar o caixão do marido. Olha só, os médicos mandaram ela comprar o caixão do marido, para vocês verem. O homem pode dar um decreto, mas o Senhor, a última palavra vem da boca de Deus, O homem pode dar um decreto sobre a sua vida, o homem pode dar um decreto sobre o seu familiar, mas a última palavra sempre vem da boca de Deus. Então a gente não deve se entregar aos decretos que são lançados na nossa vida. Tem pessoa que recebe um decreto do médico e já se entrega. Tem irmãos, eu conheço pessoas de Deus, irmãos do Evangelho, que quando recebe uma notícia, algo, né, que vem da boca do homem, já se entrega. Nós não devemos nos entregar, a gente não deve se acomodar, a gente não deve aceitar os decretos, irmãos. A gente tem que se manter firme. A gente conhece um Deus que deu a vida por nós, a gente conhece um Deus a qual ele foi até as profundezas, né, para poder nos libertar do pecado, para nos dar uma nova vida. Então esse Deus, ele foi ontem, ele é hoje, ele vai ser eternamente. Assim a palavra diz, e eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. Então você aí que tem uma causa impossível, tem alguém que precisa ser liberto, curado, transformado, creia que decretos serão mudados. O esposo da irmã Noelle, eu nunca lembro o nome dele, desculpa, eu sou muito ruim de guardar nomes. O esposo da irmã Noelle, ele foi desenganado, o médico mandou ela preparar a cova, o caixão. Ele foi entubado 3 vezes, fizeram traqueoscomia nele. O médico diz que depois, claro, que o quadro foi se revertendo através das orações. Foi quando eu subi um monte, quando eu coloquei pano de saco, quando eu fiz um propósito pela vida dele.
E aí o quadro começou a reverter. E quando isso começou a acontecer, os médicos ficaram sem acreditar. Até hoje ela diz que os médicos que vão na casa dela, os enfermeiros, dizem: esse homem é um milagre de Deus. Olha só, glória a Deus, aleluia. E aí, depois que o quadro foi revertido, que ele saiu da UTI, os médicos diziam para ela que ele teria sequelas, que talvez ele não voltasse a falar, que ele continuasse usando fralda, que talvez ele não caminhasse, mas a gente continuou orando, continua ainda em oração. E hoje, para honra e glória de Deus, ele já está em casa. Ele não usa cadeira de roda, ele já está caminhando, ele já tirou as fraldas, ele já fala, irmãos. Ele mandou um áudio tão lindo para mim, tão lindo, dizendo que no momento que ele tiver forças para ir para a igreja, que ele vai se tornar evangélico, que ele era um homem que foi criado, né, na idolatria, que ele foi criado, né, no erro, assim, né, diante de Deus. A gente não tá aqui para falar mal de nenhuma religião, mas eu também, né, eu também fui ensinada, né, mas Deus, ele muda essas coisas na nossa vida. Deus não quer perder um filho sequer. O Senhor, assim como está fazendo na vida desse irmão, foi tão lindo o áudio que ele me mandou ontem à noite, que eu cheguei a me emocionar. Uma pessoa que tinha um decreto de morte, os médicos, nem eles acreditavam na medicina, nem eles acreditavam que ele sairia daquele quadro. Decretaram a morte. E nós nos levantamos em oração, pagamos um preço, madrugadas de jejum e oração, e hoje esse homem está dando o seu testemunho. Ele diz que quando ele tiver 100%, que ele puder já ir até uma igreja, ele vai escolher uma igreja, ele vai entregar a vida dele para Jesus, ele vai se batizar. Ele disse que a partir de agora, ele que usava a boca dele para beber, para fumar, que a partir de agora ele vai usar a boca dele para dar o testemunho, para ganhar familiares, para ganhar almas para Jesus. E é isso que Deus quer. Nós estamos num tempo, alabaxuriando, elabaxai, que muitas pessoas precisam ser alcançadas. Talvez aí na tua casa, na tua família, tem alguém que precisa ser alcançado. Por isso que a missionária está aqui para te orientar. Por isso que a missionária está aqui para orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua causa. Talvez a tua causa não seja um decreto de morte, mas talvez para você o seu casamento já não tem mais jeito. Talvez, mãe, para você, nem você mais acredita que o seu filho tenha jeito. Talvez, homem, para você, a sua causa, o seu problema financeiro não tenha mais jeito, mas para Deus não há nada impossível. Glória a Deus e aleluia. Vão pegando as suas Bíblias. Eu vou dar um oi aqui para as irmãs Neide, Ana Lúcia, Elisângela, que está sempre na escuta. Glória a Deus, a paz do Senhor. Quem mais está aqui? A Rose. Glória a Deus, Rose Nascimento. Rose Nascimento. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vão marcando seus amigos, vão compartilhando essa live. A Marli, seja bem-vinda. Eu estava lembrando de você ontem, Marli. Estava orando por você. A Denise, Tiago. Eu oro por todos vocês, irmãos, mas quando Deus me mostra alguém, aí é porque eu pego mais pesado na oração. Luísa Borja, minha amiga lá de Pelotas, a Nina, pelo nome eu não tinha conhecido ela, mas aí a gente conversou esses dias. Seja bem-vinda, Nina. Muito obrigada pela audiência. Vai marcando aí seus amigos, vai compartilhando essa live. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar na palavra, lá em Salmo 32, o Salmo de Davi. Glória a Deus. Quem nunca, né, irmãos, quem nunca caiu, quem nunca cometeu coisas que desagradaram a Deus, quem nunca
aconteceu algo de errado na sua vida. Na Bíblia tem várias pessoas, vários homens de Deus que cometeram pecado, tem vários homens de Deus que caíram, né? Como Davi com Betseba, pessoas, Sansão, um libertador, um juiz. Sansão foi escolhido no ventre da mãe dele, era um nazireu de nascença, foi entregue no ventre, a mãe dele já ungiu ele, Deus já escolheu ele no ventre da mãe dele para ser um libertador do povo de Deus, e não teve uma vida maravilhosa, não teve uma vida só bênção. Ele também teve os problemas deles, ele fez escolhas erradas, teve consequência. Então nós, muitas das vezes, a gente cai em algum erro, a gente comete algum pecado e a gente fica se culpando e a gente fica achando que Deus não vai nos perdoar. E aqui o Salmo 32 vai nos mostrar como Deus age, como nós devemos agir quando a gente comete algo de errado. Não é porque nós estamos no caminho do Senhor que a gente está isento de pecar. Não é porque nós estamos no caminho do Senhor que a gente está livre, que a gente é santo, querubim ungido, né? Como eu digo, que tem pessoas que elas querem demonstrar isso, mas não existe isso. A própria palavra não esconde os erros dos maiores homens de Deus. Por quê? Porque é para dar exemplo, para a gente não cometer os mesmos erros, é para dar exemplo que quando nós cairmos, ainda Deus é fiel e misericordioso, que pode nos estender a mão. Pessoas podem nos condenar, pessoas podem não nos perdoar, mas o Senhor, Ele é fiel e a misericórdia dele dura para sempre. Toda manhã a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A palavra é bem clara, amém? E aqui nós vamos ler Salmo 32, a qual diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Glória a Deus. Vão compartilhando essa live, vão chamando o pessoal, aperte os coraçõezinhos que o pessoal vai entrando. Diz assim, ó, de Davi, Salmo de Davi: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Só um momento que eu vou baixar um pouco o som. Tá bom o som aí, pessoal? A Terezinha não tá aí? Chame a Terezinha. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as muitas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo e a mula sem entendimento, os quais com freio e cabestro são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor
a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que são retos de coração. Glória a Deus, aleluia. Aqui é Davi. Ele começa os salmos dizendo: feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O que é iniquidade? Iniquidade é rebelião. Iniquidade é errar o alvo. Quantos de nós às vezes nos rebelamos contra Deus? Quantos de nós erram o alvo? Quantos de nós caem no meio da caminhada? Seja porque ouviu algo, seja porque deixou entrar algo pelos olhos. Por isso que a palavra diz que nós devemos olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque se eu olhar para a direita ou para a esquerda, eu posso cair. Eu posso cair. Por quê? Porque meus olhos podem pecar quando eu julgo um irmão. A minha boca pode pecar quando eu falo algo que não é de Deus. Os meus ouvidos podem cair em pecado quando eu escuto uma pessoa que fala mal da outra. Os meus pés podem pecar quando eu entro num lugar a qual Deus não mandou entrar. Então, aqui Davi estava dizendo: feliz é o homem a qual o Senhor não atribui iniquidade. Então, feliz é o homem a qual ele não se rebela contra Deus, a qual o homem não erra o alvo, a qual o homem acerta o caminho, a qual o homem luta todos os dias para se manter na presença do Senhor. E mais adiante ele diz: enquanto calei os meus pecados, olha só, enquanto ele calou os pecados dele, envelheceram os ossos pelos meus constantes gemidos. O que é isso? Ele estava gemendo. O que é gemendo? Ele em vez de ele confessar o pecado dele, ele calava. Ele não confessava o pecado dele, a qual ele caiu. Enquanto ele não confessou o pecado, ele encobriu o pecado dele, ele sofreu. Tem muitas pessoas hoje dentro da casa do Senhor sofrendo, seja de doença, seja problema na família, seja eles problema. Por quê? Porque não confessa o seu pecado. Tem muitas pessoas hoje abdicando da fé, parando no meio da caminhada porque não confessa os seus pecados. Aqui Davi está dando um exemplo. Enquanto ele encobriu o pecado dele, ele não confessou a Deus, o pecado dele não se arrependeu, ele sofreu. Tanto é que ele diz aqui, ó: enquanto calei os meus pecados, no 13, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que é esse gemido? Aquela dor, aquele reclamar. Por que eu tô sofrendo? Ai, Senhor, por que eu tô sofrendo? Eu não sei por que eu tô passando por essa luta. Eu não sei por que tá acontecendo tudo isso na minha casa. Talvez tem pessoas aí, eu espero que não, mas talvez, eu creio que tem alguém que vai acessar essa live, ou que está aí, que tem pecados encobertos como Davi. Enquanto ele calou o pecado dele, ele não confessou, diz aqui, ó, porque no 4, porque a tua mão pesava de dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Então, 24 horas, Deus incomodava ele por causa do pecado. Em 24 horas, que é o dia, por isso que ele diz de dia e de noite. Em 24 horas, que é um dia, Deus incomodava ele, porque ele não tinha confessado o pecado. E o Espírito Santo, quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus, o próprio Espírito Santo, a Neide dos Anjos, Salmo 32.
Salmo 32, Salmos de Davi. Então, enquanto ele não confessou o pecado dele, não assumiu o erro dele, ele estava sofrendo. Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje, tem muitas pessoas que estão caídas na fé, tem muitas pessoas que perderam até a vontade de viver, a vontade de buscar a Deus, tem pessoas que não têm mais vontade de orar, tem pessoas que perderam a fé, tem pessoas que perderam o ânimo de vida. Por quê? Porque o pecado está 24 horas diante dos seus olhos, assim como Davi, ele disse: enquanto eu não confessei meu pecado, a mão de Deus pesava contra a minha vida de dia e de noite, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Olha só como é, irmãos, como é sério isso, como é sério. Deus aqui está nos instruindo a nós, porque aqui é Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele caiu no pecado com Betseba. Nós não estamos livres de errar, nós não estamos livres de errar o alvo, nós não estamos livres de cair em alguma contradição, nós não estamos livres. O Davi, segundo o coração de Deus, a palavra é bem clara que Davi é chamado por Deus segundo o meu coração, é um homem escolhido. Davi tem uma cidade com o nome dele. Davi foi um herói da fé, é um herói da fé, é um exemplo para a nossa vida, mas a Bíblia não esconde que ele caiu, a Bíblia não esconde que ele pecou, só que a Bíblia mostra que quando a pessoa cai e se arrepende, Deus é misericordioso para perdoar. No 5 ele diz assim: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só, enquanto ele não confessou, enquanto ele não deixou o pecado dele, enquanto ele não assumiu o erro dele, ele sofria. De dia e de noite, Deus cobrava ele. Deus não permitia que ele se aquietasse, porque ele sabia que estava no pecado. Mas quando ele confessou a Deus, quando ele confessou no 5, quando eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade eu não ocultei, eu confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha como Deus é justo, como Deus é misericordioso. Ele espera que nós assumimos os nossos erros, a qual a gente tem que se arrepender, porque tem pessoas, né, que acostumam a errar. Tem pessoas, Deus é misericórdia, a palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e tem pessoas que não têm vergonha na cara, como eu digo, né, porque eu falo mesmo que eu tenho que falar, eu falo. A pessoa não tem vergonha na cara e comete um erro, Deus perdoa. Ela insiste naquele erro, Deus perdoa. E a pessoa acha que tem que ficar no erro a vida inteira. Só que o mesmo Deus que é misericórdia é um Deus justo. É um Deus justo, por isso que Deus nos dá a oportunidade. Aqui Davi está mostrando que enquanto ele não confessou, ele não deixou o pecado dele, Deus inquietava ele de noite. Porque Deus vai inquietar a pessoa. Se a pessoa caiu no pecado, a pessoa errou, Deus vai inquietar sim. O Espírito Santo, ele não anda junto com o pecado, não. Ele vai te inquietar para te arrepender, confessar os teus pecados e abandonar, não cometê-los mais.
Mas tem pessoas que acostumam, tem pessoas que acostumam cair daqui, cair dali, acha que Deus vai me perdoar, Deus perdoou, Deus perdoa, Deus é misericórdia, mas chega uma hora que Deus vai puxar a corda, como eu digo. Por que que existe muitas pessoas que pagam preço, tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas que estão perdidas na vida porque não confessam. Nós devemos confessar os nossos erros, abandonar, aí sim Deus irá nos abençoar. Aí mais adiante Davi diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as muitas vistas te darei conselho. O que é aqui? Depois que ele assumiu o erro, ele confessou, ele deixou o erro, a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, a misericórdia veio sobre a vida dele. Deus é tão misericordioso que esperou ele confessar o pecado e ele abandonou o pecado. Aí Deus começou a instruir novamente ele nos caminhos que ele deveria seguir. Olha como é lindo o nosso Deus. Olha como Deus é maravilhoso. A paz, Cândida. A paz seja convosco. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Nós estamos meditando a palavra em Salmos 32. Salmos de Davi. Quando Davi ele caiu no pecado, a qual ele depois se arrependeu, e nós estamos aprendendo aqui. Aí no 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deve seguir, e sob muitas vistas te darei conselho. Pessoas que caem no pecado e não se arrependem, pagam o preço. Tem pessoas que caem no pecado, não se arrepende, paga um preço muito alto. E aí a pessoa se afasta de Deus. É tudo isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo que está ao nosso derredor, bramando que nem leão, ele quer que você caia no pecado e que a gente não se arrependa. Porque aí não adianta a misericórdia de Deus se eu não me arrepender, se eu não abandonar o pecado. Por isso que o nosso inimigo maior, que somos nós mesmos, às vezes a gente quer botar a culpa. Ontem eu estava conversando com as irmãs aqui do Paraguai, nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa de Satanás. Muitas das vezes a culpa sou eu mesmo, porque eu me acostumo com erro, eu me acostumo com pecado, eu gosto da coisa errada e eu não abandono. Aí a gente quer lançar sobre o inimigo das nossas almas toda a culpa, mas Deus nos conhece, Deus sonda o nosso coração. Então aqui Davi está dando um exemplo, depois que ele se arrependeu e abandonou, Deus o perdoou. A misericórdia de Deus veio sobre a vida dele e Deus depois começou a instruir novamente, a ensinar o caminho que ele deveria andar. Instruir é dirigir. Deus começou a dirigir novamente os passos dele. Ele foi perdoado? Foi, mas teve consequência o pecado de Davi. Para você que conhece a palavra e você que não conhece, busque aprender. Ele foi perdoado, Deus é misericordioso, perdoou o pecado de Davi, mas as consequências do pecado vieram sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos. Então é melhor nós continuarmos na posição, é melhor nós continuarmos sempre buscando em Deus nos livrar de certas armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida, porque o pecado ele tem consequência. Mesmo que nós somos perdoados por Deus, a consequência vai vir. E ele estava dizendo no 8, então Deus começou a instruir novamente ele no caminho que ele deveria andar. Instruir é dirigir.
é direcionar, é a mostrar a verdade. Então, muitas das vezes, Deus usa o teu pastor, Deus usa a missionária aqui para te mostrar onde você está errando e aonde você deve continuar andando. Que nem hoje essa palavra é uma bênção, irmãos. É uma palavra de ensinamento para o povo de Deus. Nós não estamos isentos de errar o alvo. Nós não estamos isentos de cair no meio do caminho, mas nós temos que assumir o nosso erro, abandonar para Deus nos direcionar novamente. E no 9 diz assim: não sejam como o cavalo e a mula sem entendimento, quais com freio e cabresto são dominados. E outra sorte não obedece, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, cavalo e mula, por que ele usa aqui cavalo e mula? Porque o cavalo e a mula, eles usam o cabresto. Você direciona para o lado que você quer levar, e a pessoa que está no pecado, quem direciona é Satanás. Quem direciona, quem está no erro, quem está no pecado é o Satanás, é o próprio demônio que direciona. Por isso que tem muitas pessoas que ficam presas, que nem o cavalo e a mula, sem entendimento. É o inimigo que comanda a vida deles. O inimigo está solto. É só você ligar a televisão. É só você ligar a televisão, você vai ver que quem está dominando a vida dessas pessoas sem entendimento, essas pessoas que estão no pecado, é o próprio inimigo. É pai matando filho, é filho matando pai, é mãe que mata o filho, é um monte de coisa, é o fim dos tempos mesmo. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e nós temos que ter o entendimento da palavra para não cometermos os mesmos erros. Amém? Glória a Deus. E mais adiante ele diz, no 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia em Deus, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que são retos de coração. Então nós temos que confiar em Deus, obedecer e tentar todos os dias fazer a vontade de papai. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Se você que está aí assistindo cometeu algum delito, algum erro, se você não liberou ainda perdão para aquela pessoa que te magoou, se você ainda tem algo dentro do seu coração que você precisa confessar, ainda é tempo. Deus está te dando uma nova oportunidade, assim como deu para Davi. Deus está te dando, mas missionária, a senhora não sabe o que eu cometi. Eu traí, eu menti, eu roubei, eu me prostituí. Deus é fiel. Ele é fiel e misericordioso, que no momento que você confessar, abandonar o pecado, Ele vai ter misericórdia da sua vida. Ele vai te dar uma nova oportunidade, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Não seja como mula ou cavalo, levado pelo cabresto do inimigo, a qual o inimigo faz o que quer. Não. Que você venha a ser liberto, transformado, curado. Haverá sim libertação, haverá sim vitória na sua vida, haverá sim perdão, haverá sim mudança de decretos. Depende de você e de mim. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo a palavra, dê um amém, um glória a Deus. Então, Deus, Ele é muito lindo, Ele é muito rico. Aqui em Salmo de Davi 32, a gente aprende. A gente aprende muito, irmãos. É uma palavra simples, é uma palavra verdadeira, é uma palavra de confronto para nossas vidas, porque muitas pessoas, talvez não seja você, mas talvez seja um familiar que esteja sendo dominado no pecado, talvez seja seu próprio marido, seu filho, eu não sei, mas o Senhor me colocou aqui para te dizer que ainda há esperança, ainda há
oportunidade de arrependimento. Se você caiu, ainda há tempo de levantar. O Senhor está estendendo a mão para a sua vida. Por isso nós devemos compartilhar a palavra de Deus, porque talvez você não precise. Eu creio que todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja de repreensão. Todos nós precisamos ouvir para nós aprendermos. Se você não caiu, glória a Deus e aleluia. Mas é para nos ensinar que nós podemos cair. Nós não estamos livres de cair no erro. Então o Senhor, Ele é muito rico, Ele é muito lindo, que através da palavra Ele nos ensina. Ele nos ensina e Ele nos ensina também que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Que mesmo que eu caia no erro, Ele é fiel e Ele cumpre com a palavra. Ele está ali de braços abertos te esperando para você se arrepender, para você retornar, para você voltar. Tem muitas pessoas hoje que abdicaram da fé, muitas pessoas hoje que voltaram ao vômito, como diz a palavra, que o cachorro volta para o vômito, muitas pessoas retrocedendo, muitas pessoas a qual Deus já usou muito, muitas pessoas que foram libertas, transformadas, curadas e hoje retrocederam. Mas ainda há tempo de você retornar para os caminhos do Senhor. Enquanto há vida, irmãos, há esperança. Amém, glória a Deus. Vamos acabar aqui. Eu não quero me estender, depois você compartilha esse vídeo. Para você que vai assistir mais tarde esse vídeo, você passe por aquele irmão que precisa ouvir essa palavra. Talvez a pessoa acredite que ela não tem mais jeito. Talvez a pessoa caiu no pecado, caiu, retrocedeu, voltou para o mundão e ela mesmo se condena, assim como Davi. Enquanto ele não confessou o pecado, todos os dias ele se sentia culpado. Vinha à mente dele o erro dele, ele se sentia o pior das criaturas, mas no momento que ele confessou e abandonou, Deus estendeu a mão para ele. Então talvez essa pessoa só esteja precisando ouvir essa palavra, que ainda há esperança. A palavra diz que há esperança até para uma árvore cortada, que ao cheiro das águas ela pode florescer, frutificar. Talvez a vida de você, dessa pessoa que você conhece, só precisa desse empurrãozinho, só precisa ouvir essa palavra, que ainda há esperança, ainda há jeito. Deus ama o filho. É como o filho pródigo que abandonou o pai, que significa o próprio Deus, abandonou, pediu a herança dele, foi pro mundão, se perdeu, se prostituiu, fez tudo de errado e depois, quando estava lá no lamaçal do pecado, lembrou da casa de papai e voltou. E ele achou que o pai ia julgar ele. Esse é o erro, muitas das vezes até nosso, de julgar aquela pessoa que caiu no pecado, de julgar aquela pessoa que abandonou a fé, de julgar, de apontar o dedo. Mas quem sou eu? Só existe um juiz, que é Deus, e mesmo assim Ele tem misericórdia daquele perdido, daquele pecador. Ele tem misericórdia. Ele está de braços abertos, que nem o pai do filho pródigo, esperando o filho retornar. Então, se você se perdeu, se você caiu no pecado, se você ainda não liberou perdão, ainda há tempo. O Senhor está te esperando. Alabaxuricanta elabaxai. Talvez hoje seja a última oportunidade de tu se acertar com Deus. Talvez hoje seja a última oportunidade de você se acertar com aquele familiar, liberar perdão. Talvez você precisa pedir perdão para alguém e Deus está te dando a última oportunidade. Abandone o pecado, abandone o erro. Pecado, irmãos, não é só matar, roubar. Não, pecado também é a falta de perdão. Pecado também é não amar o próximo como a ti mesmo. Pecado é julgar o irmão por um erro que ele cometeu. Pecado são tantas coisas. Às vezes a gente pensa que pecado é só matar, roubar e destruir e fazer
coisas grandes, não, às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é liberar perdão para alguém que te magoou, que te ofendeu, que lançou uma palavra sobre a sua vida, mas missionária não fui eu, foi ela, foi ele que me maltratou, foi ele que falou mal de mim, perdoe. Perdoe, porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. A palavra é bem clara. E Davi aqui ensina que quando ele abandonou, quando ele assumiu, Deus foi misericordioso e lhe restituiu a vida, a esperança. Então é isso que nós precisamos. Amém, glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos orar, interceder. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Pai, muito obrigado por essa palavra. Assim como Davi assumiu seus erros e o abandonou o pecado e se voltou para o Senhor, que essa pessoa que está do outro lado, Pai, se ela precisa ouvir essa palavra, que ela venha liberar perdão, que ela venha restituir a vida dela diante do Senhor, aquele que te abandonou, Pai, que ele venha retornar aos teus caminhos. Há muitas pessoas hoje sofrendo, há muitas pessoas hoje pagando o preço porque não assumem os seus erros, Pai. Que o Senhor venha tocar nos corações, alabaxuri, canta elabaxai, que essa pessoa que não liberou perdão venha liberar, que essa pessoa que precisa perdoar alguém, Pai, que vá até essa pessoa e libere perdão, aquela pessoa que nem liga mais para o seu familiar, que está de mal com a sua mãe, com seu irmão, com seu parente, Pai, que ela venha procurar, Senhor, liberar perdão, assim como o Senhor perdoou Davi, o Senhor vai perdoar e vai restituir a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoe e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, essa carteira de trabalho, essa chave da casa, a chave do carro. Pai, que o Senhor venha abençoar, que haja libertação, transformação, arrependimento e cura, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Neide, você está aí? Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que você venha compartilhar essa palavra, que você venha passar adiante a palavra de Deus, porque ainda há esperança. Em nome de Jesus vai haver restauração. Assim eu termino almoçando com Deus. Até a próxima semana. Amém?